Bom, nós temos aqui uma pergunta que pode ser incluída no bloco Raciocínios Rápidos. É verdade que Jesus evoluiu em linha reta? O que significa a evolução de Jesus em linha reta? Como ela se deu? Isso significa que Jesus evoluiu de uma forma que não cometeu erro, deslize, que não resgatou nada, que não passou pela ignorância como todos nós? Olha, essa questão é uma questão muito polêmica, é uma questão espinhosa, é uma questão que eu estou me arriscando aqui a responder apenas porque o canal se propõe a isso também, mas eu já de antemão aviso que eu não quero fechar a questão. Essa polêmica em torno dessa questão faz com que espíritas se dividam, gerou já muita discórdia, muito bate-boca em uma época de muita intolerância, né? Em épocas passadas, onde às vezes as pessoas brigavam por conta de pontos de interpretação, trechos da obra doutrinária. A expressão evolução em linha reta, eu não sei se eu conheço os autores que abordam isso, mas o que eu conheço de evolução em linha reta, e me parece que a pergunta deve estar sendo feita em cima disso, é uma questão do livro O Consolador, de Emmanuel, onde ele utiliza essa expressão, dizendo que a exceção foi Jesus Cristo, cuja evolução se deu em linha reta, e que permanece desde os primórdios do planeta com a missão de ser o seu organizador e o seu governador. Se não me falha a memória, a pergunta 243 de O Consolador era em torno das características dos espíritos evoluírem, né? Se todos os espíritos são iguais nas suas características de evolução, de dor, de resgate. E aí Emmanuel diz que todos os espíritos da Terra são espíritos que resgatam, que aprendem, que caem, que erram e que retornam até se redimir e se iluminar. A única exceção foi Jesus Cristo, diz ele, cuja evolução se deu em linha reta. Essa expressão já gerou muita polêmica, é uma expressão espinhosa, eu não tenho a verdade absoluta sobre essa questão, eu não tenho a resposta definitiva, né? Mas eu gostaria aqui de fazer um breve comentário sobre isso, que é o seguinte. Quando a gente pensa em evolução em linha reta, o que é que Emmanuel quis dizer com evolução em linha reta? Evolução em linha reta seria sem ter imperfeições? Claro que não, porque senão contrariaria a questão 115 e seguintes de O Livro dos Espíritos, quando as entidades dizem que todos os espíritos são criados simples e ignorantes, e todos passam pela fileira, algumas traduções têm, pela fieira da ignorância. Então eu fico pensando, o que é que isso significa? O espírito Emmanuel é uma entidade muito nobre, cujos conceitos são sempre muito elevados. Eu não acredito que esteja em contrário à codificação. Eu acredito talvez que a gente não tenha entendido direito o que é que ele quis dizer. Evolução em linha reta. Os espíritos passam pela ignorância. Mas o que é que ele quis dizer com evolução em linha reta? Eu posso aqui arriscar algumas hipóteses, mas não sei se eu vou chegar a fechar a questão. O que eu posso dizer é que talvez, e aqui em uma especulação, quando os espíritos dizem a Allan Kardec que o espírito passa sempre pela fieira da ignorância, não necessariamente a do mal, tá lá dizendo, né? Todos os espíritos passam pela experiência do mal não, mas todos passam pela ignorância. A pergunta é, qual é o critério para definir o que é ignorância e o que é mal? Porque o mal, em última análise, é uma forma de ignorância. Alguém que, por exemplo, mata outrem, como Saulo de Tarso fez, e acabou matando, inclusive, né, com a sua intolerância em relação ao cristianismo, aquilo era uma forma de ignorância, ignorância em relação às leis de Deus. Então, o que é que os espíritos querem dizer com ignorância? Então, essa é uma questão difícil, porque estamos lidando com questões subjetivas, abstratas, né, com abstrações e com questões subjetivas, porque diz respeito ao nível de maturidade e consciência de cada um. E talvez a pista seja aí. Talvez ignorância seja quando eu ajo de maneira equivocada e ainda não tenho plena consciência daquilo. Saulo de Tarso, em certo nível, é complexo também, mas em certo nível ele acreditava que estava certo, que estava agindo, obedecendo à lei de Deus, aquela lei de Deus que ele compreendia. Talvez os espíritos na ignorância são aqueles que não têm ainda plena consciência
e discernimento das suas ações e se equivocam nelas. Esses espíritos em ignorância, especulação minha, podem voltar à Terra, reencarnar em provas, em repetição de lição, mas não necessariamente em expiação. Eu percebo em muitos dos trechos e dos casos narrados na literatura mediúnica de grandes expiações, onde o espírito retorna com a limitação física, com a limitação mental, com a expiação dolorosa, foram espíritos que em reencarnações passadas, existências passadas, sabiam o que estava fazendo, já tinha discernimento do mal que praticavam e por prazer, por egoísmo, por interesse pessoal, por querer tirar vantagem mesmo, por querer satisfazer as suas próprias paixões, faziam mal sabendo que estavam fazendo mal. Então eu acredito que talvez na contabilidade divina, a repercussão de ações onde eu não tenho consciência e não despertei, e aquelas ações onde eu já sei que eu estou fazendo mal e ainda assim continuo fazendo mal, escolho fazer o mal, eu acho que tem repercussões diferentes. Acho não, tenho certeza, baseado na obra espírita. Será que foi isso que os espíritos disseram sobre fieira do mal e fieira da ignorância? Ou seja, quando o mal que eu faço, eu já tenho consciência que é mal, em detrimento do mal que eu pratico e eu ainda não tenho a noção de que aquilo é um mal? Será que é isso? Nesse sentido, eu posso especular que talvez o espírito que na Terra foi conhecido como Jesus passou por um processo evolutivo onde não houve esse mal consciente, houve as experiências evolutivas dele, mas não houve esse mal consciente, de tal forma que ele não passou por essas expiações, resultado de débitos contraídos com agravantes. É a única forma que eu tenho de especular em torno dessa expressão emanuelina, sem necessariamente discordar do benfeitor. De resto, é especular, porque sobre a evolução do espírito que ficou conhecido na Terra como Jesus, não temos dado nenhum que nos possa ser útil para entender a evolução de um espírito desse, a trajetória espiritual de um espírito desse.